Louvado seja o nome do Senhor. A partir deste momento nós queremos fazer menção a uma celebração especial onde a Assembleia de Deus completa 62 anos aqui em São Francisco do Maranhão. Iremos convidar o nosso pastor presidente para fazer a abertura oficial desta celebração. Pastor Fernando, com a oportunidade. Santo Deus, te agradecemos nesse momento, por essa oportunidade, por essa bênção e graça para a tua igreja, Senhor Deus. Sempre está lembrando, Senhor, desse trabalho que é muito importante, meu Deus, onde nós estamos pregando a tua palavra, ganhando algo para o teu reino, em nome de Jesus. Declaro aberto o trabalho. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que tem o poder de penetrar ao mais íntimo do coração e assim sondar os rins e os corações. Ela é o manual que os pastores usam para proclamar a salvação em Jesus, porque ela é de fato o livro que contém a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a palavra de Deus em mãos, nós temos o privilégio de descobrir as grandezas de Deus. E assim, o nosso querido Brasil foi alcançado pelo Senhor Jesus no ano de 1910, quando Deus usou instrumentos para trazer ao Brasil a palavra do Senhor. E assim, todos os brasileiros são hoje privilegiados por ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. O nosso Brasil se expandiu a palavra do Senhor e assim chegou no Maranhão a palavra de Deus também entre os maranhenses. Em 1922, Deus usou servos para trazer aos maranhenses a palavra do Senhor. Assim foram alcançados pela palavra de Deus. E assim se estenderam por todo o Maranhão, chegou a São Francisco em 1961, a palavra de Deus anunciada por um servo de Deus que trouxe aos franciscoenses a mensagem de salvação. Diante deste privilégio, nós hoje somos gratos a Deus por termos sido alcançados pela palavra de Deus. E assim, em São Francisco, deu-se da seguinte forma a mensagem do Senhor. Aqui chegou, em 1961, a palavra de Deus anunciada pelo pastor Raimundo Alves Prado. Ele, que por divina revelação, se instalou em São Francisco do Maranhão e assim anunciou de um em um a palavra do Senhor e assim conquistou corações pela palavra de Deus para Cristo e pôde assim fundar a Assembleia de Deus em 2 de abril de 1961, assim instalando oficialmente a Assembleia de Deus em São Francisco do Maranhão. Aqui está a representação do Raimundo Prado, o nosso ilustre irmão em Cristo, Edivaldo. E ele pastoreou esta igreja de 1961 a 1967. Logo em seguida, o pastor Benedito Chagas, de 1967 a 1969, prosseguiu fazendo a obra do Senhor, realizando a missão, proclamando Cristo como a salvação para toda a população de São Francisco do Maranhão. Ele atuou durante 2 anos de ministério, de 1967 a 1969. Representado aqui pelo nosso ilustre irmão, pastor Raimundo Pereira. Na sequência, chegou em São Francisco o pastor Valdemar Rodrigues de Souza, que chegou em São Francisco em 1969 e permaneceu até 1972, anunciando a palavra do Senhor entre a população de São Francisco do Maranhão, representado aqui pelo nosso ilustre irmão Adonias. Na sequência, chegou em São Francisco o pastor João Targino de Melo, que atuou na cidade de 1972 a 1976. Durou 4 anos a sua atuação ministerial, fazendo a obra do Senhor em São Francisco do Maranhão, aqui representado pelo ilustre irmão Diácono Felipe. Na sequência, chegou o pastor Francisco Lima de Souza, que atuou de 1976 a 1984. Ele durou 8 anos fazendo a missão em São Francisco do Maranhão, conhecido como o pastor que mais permaneceu em São Francisco fazendo a obra do Senhor. Anunciou entre os franciscoenses a mensagem da palavra de Deus. Representado aqui pelo nosso ilustre irmão Diácono Isaías. O pastor Lorival chegou em São Francisco em 1984 e permaneceu até 1986 fazendo a obra de
de Deus por um período de 2 anos, ensinando os irmãos a palavra de Deus e realizando a obra do Senhor. Representado aqui pelo nosso irmão Laelson. Em seguida chegou o pastor Manuel Barnabé da Silva, que permaneceu na igreja de 1986 a 1989. Durou 3 anos pastoreando esta igreja, representado aqui pelo ilustre irmão Diácono Almiro. Na sequência chegou o pastor Antônio Batista de Oliveira, que permaneceu de 1989 a 1995, representado aqui pelo nosso irmão Fábio. Ele pastoreou a igreja durante 6 anos, fazendo a obra do Senhor e cumprindo a missão que o Senhor lhe confiou. Chegou em São Francisco em 1995 o pastor Fernando Cardoso Carvalho, que permanece até os dias atuais pastoreando a Assembleia de Deus em São Francisco do Maranhão, representado aqui pelo ilustre irmão Diácono Lourimar. Então, estes irmãos que aqui estão são os pastores que passaram pela Assembleia de Deus. Só reforçando, nós tivemos aí o fundador Raimundo Prado, o primeiro pastor Benedito Chagas, o segundo Valdemar, o terceiro João Targino, o quarto Francisco Lima, o quinto Lourival, sexto Manuel Barnabé, sétimo Antônio Batista e oitavo Pastor Fernando. Estes foram os pastores que até o momento pastorearam a Assembleia de Deus em São Francisco do Maranhão. E hoje nós agradecemos a Deus por estes 62 anos de fundação de Assembleia de Deus. E nós dizemos ao Senhor, obrigado Senhor por tudo que tem feito por nós. Teremos agora a entrega simbólica do livro. Nós, pela graça e misericórdia, alcançamos o privilégio de escrever a história da Assembleia de Deus. E aqui ela está em nossas mãos, um livro escrito com a nossa história. Então está aqui todos os nossos pastores, diante de um momento ímpar, a oportunidade de termos um livro com a história da Assembleia de Deus em nossas mãos. Nós louvamos a Deus por isto e assim rendemos graças a Ele pelo privilégio e a graça de estarmos diante deste momento especial. Grato a Deus por este momento especial. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. Nós iremos agora com a nossa irmã Raquel o louvor ao Senhor, onde louvaremos a Deus fazendo menção que a Assembleia de Deus ela está em todo lugar porque ela tem a palavra de Deus. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era em 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Os líderes